Bom, sejam bem-vindos, boa noite. Queria agradecer a presença de vocês. Aproveitar e me desculpar por esses 15 dias aí de ausência por conta do coronavírus. Graças a Deus está tudo bem agora. Só um resquíciozinho ainda, mas isso é por conta dessa tosse, não é nem do corona, e sim porque eu tive também, concomitante a esse processo aí de coronavírus, uma crise de sinusite. Eu tenho 2 vezes por ano, né? E esse ano, justamente, essa crise de sinusite chegou junto, né, no pior momento que poderia chegar, né? Junto aí com contágio por conta do coronavírus. Mas, enfim, eu acabei de confirmar com a Maísa agora que nós já corrigimos uma lista de exercícios, sobre capitalismo. E aí, o que eu quero fazer com vocês, então, já que já corrigimos? Eu vou compartilhar a tela com vocês dessa lista de exercícios. Nós vamos refazer alguns, uns 5 exercícios no máximo dessa lista, só para nós lembrarmos o conteúdo que nós falamos acerca desse assunto, para que depois a gente possa, de fato, entrar no conteúdo novo, que é globalização, cuja apresentação já está prontinha aqui. Então, me dá só um minuto que eu vou compartilhar a tela com vocês e nós fazemos rapidamente alguns desses exercícios, só para a gente relembrar o conteúdo que nós falamos anteriormente. Só um momento. Gente, está todo mundo conseguindo enxergar a minha lista de exercícios aí? A minha tela? Fala para mim, galera. Libera o áudio aí, porque eu já estou com a minha... Aqui eu não estou vendo, calma aí. Ah, beleza. Tô vendo pelo chat. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou escolher alguns exercícios avulsos e a gente vem refazendo eles rapidamente, só para que a gente possa relembrar, tá bom? Então vamos lá. O primeiro é logo de cara aqui, esse aqui é bem, bem importante. Ele dá o pontapé inicial no conteúdo. Ó. Marque a alternativa que informa corretamente o surgimento do capitalismo no mundo. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem rapidinho essa daí e a gente já tece alguns comentários. Vamos lá, rapidinho, valendo. Beleza, então já fecharam, né? A galera foi de B, vamos conferir? O capitalismo é um sistema econômico e social que surgiu na Europa durante a Idade Média, entre os séculos XI e XV, correto? Lentamente ele se sobrepôs a outro sistema de produção, o feudalismo, tornando-se predominante a partir do século XVIII. Beleza, galera, tranquilo. Então, já lembramos aí basicamente o iniciozinho das fases de desenvolvimento do capitalismo. Então, vamos lá, olha o número 4. Isso aqui fala sobre a ordem. Se considerarmos o processo de desenvolvimento do capitalismo, podemos dizer que ele foi respectivamente, olha aí, um minutinho, essa daí é bem tranquila.
E aí, foi? Essa daí é bem tranquila, né? Vamos ver? Se considerarmos o processo de desenvolvimento do capitalismo, podemos dizer que ele foi respectivamente. Se você souber qual é a primeira fase do capitalismo, você já fecha essa questão, né? Você sabe que é comercial. E aí, levando em consideração que nas outras opções não tem, iniciando com comercial só essa aqui, então tá bem tranquilo. Comercial, depois capitalismo industrial, depois financeiro e informacional. Duas, duas, duas informações, é o que eu falei informacional, acabou ficando redundante, perdão. Duas informações importantes acerca dessa questão, tá, galera? Primeiro, ó, respondam para mim, por favor, aonde é que começa a primeira revolução industrial? Fala para mim aí. Ah, sim, vocês estão respondendo no lugar, né? Tá ótimo, tá correto também, tá? Me perdoa, mas o que eu quero saber, na verdade, qual dessas quatro fases do capitalismo é que começa a primeira revolução industrial? Oi, Gabriel, tudo bom, filho? Exatamente, exatamente, Lucas. A primeira revolução industrial, ela começa aqui, ó, no capitalismo industrial. Primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução industrial, certo? Beleza, vamos então pegar uma outra. Ó, essa questão é muito boa, de número 2. Fica atento na gramática aí. No sistema capitalista, a sociedade é marcada pela tensão entre duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. Marque a alternativa correta. 2 minutinhos para fazer essa daí com toda a calma do mundo aí. Hein? Olha aí, dá uma olhadinha com calma. E aí, conseguiram fechar o gabarito dessa aí? Então, vamos lá. Me respondem o que vocês marcaram. Deixa eu ver aqui o chat. Galera, tá com problema no microfone? Ou tá com vergonha de falar? Ah, Arthur, Maísa, Davi, Lucas, todo mundo de letra A. Vamos ler a letra A, então. A burguesia detém os meios de produção, máquinas, equipamentos, matérias-primas, terras, necessários à produção de bens e mercadorias. Já o proletariado, ou seja, os trabalhadores, por não possuir os meios de produção, vendem, ou vendem, né? Você vende aqui, a sua força de trabalho. Beleza, tá tranquilo, tá corretíssimo essa questão aí. Vamos lá, vamos aí. 8. O capitalismo financeiro surgiu a partir do final do século XIX e início do século XX, através da fusão entre capital industrial e capital bancário. Sobre a história e características dessa etapa do sistema capitalista,
Julgue os itens a seguir. E aí, galera, vamos lá, vamos fazer essa 8 aí. Arthur foi de B, vamos aguardar um pouco. Deixa os colegas finalizarem. Comentar. Oi, Gabriel, pode falar. Alguma dúvida? Então vamos lá, galera. Vamos analisar rapidinho essas questões aí. Número 1, falando sobre o capitalismo financeiro, certo? Que é a terceira fase do capitalismo, a terceira fase do capitalismo. É o período da história do capitalismo em que as próprias ações das grandes empresas tornaram-se mercadorias, isto é, passaram a ser negociadas como produtos, sim, inclusive dos grandes conglomerados industriais, correto? Número 2, nesse sistema, as empresas procuram assegurar a lei da livre concorrência para baratear os seus produtos e conquistar o mercado consumidor. Estranho, né? Porque o que acontece? Vocês, assim, as empresas não estão preocupadas em assegurar a lei da livre concorrência. Na verdade, é que é o seguinte: cada um por si e Deus por todos, né? Então, não estão preocupados com isso. Então, a 2 está fora. 3, é a fase do capitalismo em que mais se ofereceram condições para a proliferação das empresas multinacionais. Correto, inclusive é aqui que começam a surgir as multinacionais, que hoje, na verdade, são chamadas de transnacionais. Então, até então, a 1 e 3 está correta. Praticamente já daria para a gente fechar o gabarito, né? Mas vamos só analisar. O capitalismo financeiro foi construído para combater a suposta ameaça socialista soviética no mundo. Parece até o Cabo Daciolo fazendo propaganda política, né? A Ursal. Pô, isso aqui tá fora, né? Tem nada a ver. Então, nosso gabarito aí, letra B. Fechadaço aí, letra B no esquema. Pô, mas não é. Beleza. Tranquilo? Galera, olha só, eu acho que já deu pra gente dar uma lembrada rápida aí sobre esse assunto. Vocês gostariam de comentar alguma questão, algum exercício dessa lista que vocês não compreenderam? Queria tirar a dúvida, porque o que acontece? Eu já vou dar o assunto como encerrado e já vou partir para a globalização, certo? Nenhuma dúvida? Então, beleza, galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou seguir com globalização. Vou fechar essa projeção aqui e vou colocar outra. Só um minutinho. Todo mundo enxergando minha tela aí, galera? Fala aí. Beleza. Então, vamos lá. Bom, só um minutinho.
alguém falando aqui. Ok. Galera, nós finalizamos aí a nossa última aula falando sobre fases de desenvolvimento do capitalismo. Nós entendemos e estudamos como que o capitalismo se desenvolveu ao longo dos séculos, ao longo dos anos. E por que que nós estudamos e batemos bastante na tecla do capitalismo e não falamos, não aprofundamos o conteúdo em Revolução Industrial? E você deve estar se perguntando, professor, mas é tão importante Revolução Industrial? Com certeza. As revoluções industriais, elas foram de suma importância para a modificação do espaço geográfico. E é justamente aí o cerne de toda essa questão. O que nós estudamos na ciência geográfica, turma, é justamente as modificações que ocorreram no espaço geográfico. E essas modificações ocorreram em função de quê? Ocorreram em função do desenvolvimento do capitalismo, que permitiram as revoluções industriais de acontecerem. Ou seja, nós temos aí por cima, numa camada superior, as fases de desenvolvimento do capitalismo e, na sequência, abaixo dela, nós temos as revoluções industriais. Se eu for estabelecer uma relação de causa e efeito, eu digo que o capitalismo foi a causa e as revoluções industriais foram o efeito, o que, para a geografia, acaba se tornando mais importante objeto de estudo no capitalismo, certo? Agora, em história, aí a professora Michele, posteriormente, vai destrinchar com vocês os conhecimentos e aprofundar as informações acerca das revoluções industriais. Então, fiquem tranquilos que o conhecimento ele vai ficar todo amarradinho, tá? Vai ter uma sequência lógica, né? E onde que se enquadra, basicamente, no caso aí, Gabriel, boa noite. Caiu e voltou, né? Aonde que se enquadra, basicamente, as revoluções industriais? Perdão, aonde que se enquadra, basicamente, o processo de globalização? O processo de globalização, ele vai acontecer concomitante, né? No momento em que a gente entra na revolução técnico-científica informacional, ou seja, na terceira revolução industrial. Vocês aprenderam que cada uma revolução industrial ela foi determinada por um marco histórico que revolucionou a indústria. Então, por exemplo, a primeira revolução industrial. O que determinou a primeira revolução industrial? Chegada das máquinas a vapor. Segunda revolução industrial. O que determinou a segunda revolução industrial? A utilização de combustíveis fósseis, inclusive auxiliou na indústria da guerra, por conta de tanques, carros, aeronaves, além de outras coisas, né? E a revolução técnico-científica e informacional, que foi a terceira, acaba sendo determinada pelas telecomunicações, cabos de fibra ótica, tecnologia de comunicação, permitindo uma redução das barreiras físicas entre os países. E aí nós vamos caracterizar, logo depois que termina essa terceira, que aliás termina não, né? Porque nós estamos ainda na terceira fase do capitalismo, certo? Exato. E aí o que acontece? No momento em que a gente entra na terceira fase do capitalismo, ela acaba sendo também caracterizada por esse processo tecnológico. E aí é quando vai ocorrer, basicamente, a globalização. Dentre outras informações, o que nós podemos destacar que ocorreu de mais importante nesse processo globalizado? Olha aqui, ó, partilha de informações, que juntamente com o processo de telecomunicações, reduziu as barreiras físicas de uma região para outra. Por exemplo, nós moramos aqui, somos todos moradores de Bangu e adjacências, eu acredito, né? Não sei se tem alguém que more num bairro bem mais distante, mas enfim, Bangu é adjacência. Bangu, Padre Miguel, Realengo, tá tudo pertinho. Bom, não hoje, na sua época, com a sua idade, mas na época dos seus pais, que eles tinham a sua idade, não existia WhatsApp. Você está aqui assistindo minha aula, mas de repente está no WhatsApp com alguém, mandando mensagem, respondendo alguma coisa importante de um amigo que está em outro bairro, em outro estado, em outro país. Isso tudo só foi permitido em virtude dos processos das telecomunicações.
Não é isso? Olha que coisa interessante. Os seus pais, em algum momento, imaginaram que hoje vocês estariam assistindo aula por uma videoconferência em tempo real? São 7 horas da noite e o professor está aqui na casa dele, no conforto da casa dele, protegido de toda essa pandemia, esse problema todo aí, né? E vocês na sua casa, cada um na sua casa, na casa de alguém, de algum amigo, enfim. Todos nós estamos desfrutando deste momento de tecnologia e que isso tem que ser usado de uma maneira positivista para cada um de nós. Então, nós temos aí a partilha das informações, que por sua vez fica pendurado aqui nas telecomunicações. Quando nós falamos de mundialização, nós estamos falando desse conhecimento que é difundido a nível global, numa esfera muito superior. Daqui a pouco, quando terminar o chat, eu vou ligar a televisão para assistir o jornal. Eu gosto de me manter antenado, eu gosto de assistir o jornal. E, aliás, eu queria deixar uma dica muito importante para vocês, tá bom? Muitas vezes, muitos alunos têm me perguntado o que é quando ele estuda um processo mais atual. Professor, como eu posso me manter atual? O que é atualidade? Quando uma banca fala que vai cobrar atualidade, o que eu devo estudar? Muitas vezes você acaba ficando perdido com isso, né? E aí eu vou te dizer, querido, atualidade é tudo de importante que ocorreu no país e no mundo ao longo de um ano. Então não adianta você achar que a prova vai cobrar um conhecimento que ocorreu há 5 anos atrás, né? Vamos falar sobre a gripe espanhola. Talvez em história, para contextualizar, sim. Mas em atualidades, isso não cai. Então, atualidades é o que ocorre de um ano para cá. Então, vamos pensar aí, já que eu falei de mundialização, imagine vocês que daqui a pouco, quando acabar a aula, eu vou ligar a minha televisão e vou assistir o noticiário e terei informações chegando na minha casa de coisas que ocorreram, que estão ocorrendo no mundo inteiro. Olha como que isso é importante. Olha como é que isso tem uma penetrabilidade dentro de cada uma das casas. Não, professor, mas eu não tenho TV a cabo, não tem problema, mas tem noticiário na Globo, na Rede TV, na SBT, Bandeirantes, e por aí vai. Então, o processo informacional, por isso que fala revolução técnico-científica informacional, permite essa redução da barreira física. E olha que a migração. Gente, as migrações têm se constituído um processo extremamente importante para entendimento da economia mundial. Imaginem vocês que agora nós estamos com a cabeça totalmente focada em se tratando de matérias jornalísticas e tudo mais, olhando, tendo um olhar para o mundo, as cabeças pensantes estão voltadas para a pandemia. Porém, vocês sabem, e ainda esse ano ocorreu isso, porque é um assunto atual, e olha aí o que eu falei de atualidades, pode cair também, né, por ser um assunto muito novo, é a questão dos imigrantes sírios que estão saindo dos seus países, do seu país, aliás, por conta dos conflitos armados internos que têm ocorrido nesse país, principalmente por causa da ação do Estado Islâmico, que é um grupo terrorista fundamentalista islâmico, defendem uma vertente. Isso é um conteúdo que a gente vai estudar lá no finalzinho. Como é um conteúdo bastante cobrado, eu vou deixando a agrária, vou deixando conflitos armados no mundo bem no finalzinho para ficar fresquinho na nossa cabeça. Mas o grupo Estado Islâmico é um grupo fundamentalista, que defendem uma determinada vertente do Alcorão. Com isso, devido à sua radicalização, né, extrema radicalização, muitas pessoas têm saído do país, temendo pela própria vida e de sua família. Então, essas migrações, tu acha que o camarada ele sai lá da Síria e vem para o Brasil à toa? Porque tem muito sírio aqui. Quem já foi ali pelo centro da cidade, fique atento quando for novamente, quando acabar toda essa pandemia, que vocês vão perceber que tem várias barraquinhas de salgadinhos, né, que são vendidas por esses imigrantes que vêm aqui. Eu conheci um, ficava em frente a uma faculdade onde eu fazia uma pós-graduação uns 2 ou 3 anos atrás. Isso tudo, então, está muito atual, né? Isso tudo, essa migração permite aí, não somente a migração, mas a tecnologia, percebam que está tudo interligado. Uma maior interação entre as pessoas de diferentes nações, de diferentes países do mundo inteiro, pessoas conversando, interagindo, isso tudo acontece, né? Tecnologia de informática que permite isso tudo, turismo. Olha vocês, né? Tava eu aí essa semana
dando uma pesquisada em pacotes turísticos para quando tudo isso acabar, sair um pouco desse inferno, né? E percebi que os preços estão muito baratos. Não tem ninguém comprando nada. Na palma da minha mão, utilizando o celular. Mas aí, para você comprar passagem assim, para janeiro do ano que vem, dezembro, tudo muito baratinho. Fazendo com calma, dá para se programar tranquilamente, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, pensar com calma e observar que toda essa tecnologia permitiu para a gente uma mistura, certo? Fluxo de pessoas de um país para outro, principalmente pelas questões migratórias. A globalização permitiu um fluxo de capital muito alto, galera, ou seja, dinheiro de um lado para o outro. Tudo isso foi em virtude da globalização. A partilha de culturas, né, como está citado aqui, o processo de modernização, troca de tecnologia. Olha quanta coisa importante. Gente, há 40, 50 anos atrás, acreditem, perguntem aos pais. Aliás, vou fazer melhor. Perguntem aos seus avós, quem tiver avô vivo, pergunta hoje. Vovô, vovó, há 50 anos atrás, nós tínhamos esse boom de tecnologia aqui no Brasil? Brasil, estou falando Brasil. Não, não tínhamos. E eles vão falar isso para vocês. Por quê? Porque não tínhamos abertura do nosso mercado interno para importar produtos de fora. Hoje o meu filho falou que quer um fone de ouvido chamado AirPod. Fui ver o preço, quase infartei. Mas é uma tecnologia que é acessível para a gente hoje. E que há 50 anos atrás não era. Não por não existir fone, mas sim porque não tínhamos uma abertura comercial. Tudo isso foi possível, é claro que além de muitos processos e negociações políticas, isso também foi possível por conta do processo de globalização. Olha lá, o termo globalização ele é empregado frequentemente nos dias de hoje para indicar uma característica típica da atual conjuntura do capitalismo internacional. De um ponto de vista prático, a globalização é percebida como uma integração total ou parcial, dependendo do ponto de vista dos Estados-nações, em diferentes continentes do planeta. Então, galera, estou falando de uma integração, uma mistura entre os países. Quer ver um bom exemplo disso? Adequando exatamente esse processo ao que nós estamos vivendo agora? Olha quantas vacinas não, me perdoem, aparelhos de respiração, equipamentos de proteção que estão sendo comprados de outros países. Tudo isso está ocorrendo por causa de quê? Está ocorrendo por causa da tecnologia. A tecnologia permite isso, né? Essa integração cada vez maior e mais frequente, como cita o texto, só pode ser gerada graças ao avanço das tecnologias, transporte, telecomunicações e por aí vai. Daí dá para a gente ver o quanto que é importante. Nossa Senhora, é muito rápido, né, gente? Aí já está anunciando, mas vamos lá, vamos avançar. Nós vamos fechar isso hoje. Tá? Através das inovações do transporte, né, que aniquilam o espaço através do tempo, observe essa imagem aí. Em 1850 até 1930, eu acho isso muito interessante, a velocidade média de carroças e barcos à vela era de 16 quilômetros. Gente, vocês de bicicleta andam mais rápido do que isso aqui, tá? De bicicleta. Mas, imagina, um barco à vela transportando centenas de pessoas de um continente para outro, de um país para outro. Imagina quanto tempo levava. Levava meses. Imagina você sair daqui do Brasil e ir para o Japão de navio. Aí levar meses, mais de ano, a essa velocidade. Uma locomotiva a vapor fazia 104 quilômetros e os barcos a vapor 58. Isso em 1950. Aqui, galera, já havíamos passado pela primeira Revolução Industrial. Já estávamos quase lá na segunda Revolução Industrial. Olha como a tecnologia permitiu um deslocamento de pessoas, né, bem maior e num espaço de tempo menor. Já em 1960, olha o que vai acontecer. Aviões a hélice. Isso em 1960. Valeu, Gabriel. Tamo juntão. Então, olha lá. Aviões a jato. E isso a gente já está falando para agora, né? A imagem não passa para a gente aqui, mas em épocas atuais, na contemporaneidade. Agora, 800, 1.120 km por hora. Nossa, você pega um jato. Imagina, se você faz em 50 minutos Rio-São Paulo, de jato você faz 20, 25 minutos com um jatinho desse.
mal dá tempo de você fazer um lanche. Acabou de comer aí um pouco mortadela e tomar um refrigerante, você já cortou o estado. É impressionante. Mas isso tudo é possível, por quê? Isso tudo é possível em função da tecnologia. Olha como é que a tecnologia, turma, faz parte de nossas vidas, né? Está no nosso contexto de vida aí. Conceitualmente, a globalização é apresentada de diferentes formas, e isso depende da área do pensamento. Alguns geógrafos, cientistas sociais, economistas, filósofos, todos têm uma visão diferenciada, constroem uma visão, ou seja, um ponto de vista sobre a realidade. Nós podemos resumir que globalização, olha aqui, é compreendida como uma integração das redes socioespaciais em escala mundial. Eu vou falar com a minha amiga que mora em Connecticut, que fica 2 horas de Nova York, pelo celular. Assim que a minha esposa chegar do trabalho, né, nem todo mundo tem a condição de estar em casa como eu, como os professores, né? Meu trabalho exige hoje que eu fique em casa. Minha esposa é bancária, ela é ponta da lança. Olha como é que a coisa é perniciosa. Foi justamente por conta disso que nós contraímos o coronavírus. Então, se dá para ficar em casa, fica, né? Sempre bom lembrar. Mas veja bem, quando a minha esposa chegar do trabalho, nós vamos fazer uma conferência, não como estamos aqui pelo Zoom, mas utilizando uma outra ferramenta, que vamos estar reunindo alguns amigos na sexta-feira para bater um papo, para matar a saudade. Não é isso? Alguns estão no Brasil, que é o meu caso, outros estão nos Estados Unidos, tenho amigos que estão na Argentina e por aí vai. E faremos todos hoje uma conferência. Vamos lá. O avanço proporcionado pelas tecnologias de comunicação e de transporte se desdobrou na consolidação da globalização, tal qual nós a conhecemos, surgindo nesse contexto, e aí que é muito interessante, a expressão aldeia global. O que nós entendemos por aldeia? Né? Grupos, pessoas, pode ser um grupo pequeno, mas pode ser também um grupo grande, enfim. Eu entendo como aldeia não uma aglomeração de pessoas, tá bom? Porque não estamos falando aqui de espaço físico. Estamos falando das ideias que nós compartilhamos. Nós formamos uma aldeia. Nesse momento, agora, hoje, sexta-feira, 15 de maio, 7h15, nós formamos uma aldeia. Uma aldeia que não é global, mas é uma aldeia. Por quê? Porque nós estamos conectados por conta da tecnologia, por um bem maior, que é o estudo, que é nos qualificarmos, nos prepararmos para quê? Para fazer a nossa provinha aí do Enem. Aliás, tomara, né, turma, que adiem a data dessa prova, não é isso? Galera, fala para mim, alguma dúvida até o presente momento? Tá tudo tranquilo? Tá tudo direitinho? Gostaria de saber. Tranquilão, né? Então, nós temos 4 minutos antes de acabar a nossa reunião. Então, para que isso não ocorra no meio da minha fala, eu vou aproveitar que eu já finalizei esse slide, são poucos, nós vamos finalizar daqui a pouquinho, tá bom? E aí eu vou dar um tempinho para vocês poderem tomar uma água, tomar um golinho de café, ir no banheiro rapidinho, colocar, né, Gabriel, o celular para dar uma carregada rapidinho aí, entendeu? E daqui a pouquinho eu volto. É só o tempo de gerar o vídeo, porque quando a gente finaliza a reunião, quem cria a reunião, quando finaliza, ele já dá a opção de gerar o vídeo para poder disponibilizar para vocês depois, para a coordenação disponibilizar. Então, assim que eu finalizar agora, é só o tempo de gerar o vídeo, entendeu? E nós estamos retornando para a gente finalizar a nossa aula, tá bom, galera? Então, me dá só um minutinho. Muito obrigado. E daqui a pouco, assim, daqui a pouquinho, eu já estou enviando um novo convite para vocês.